Grupo de missões, qual é o tema do culto? Você é escolhido. Como? Você é escolhido. Você é escolhido. Podem se sentar, igreja. Não deem bola se estiver um pouco nervosa. Quase não tô. Mas fiquem tranquilos, porque é o Senhor que vai falar com vocês, amém? Então vamos abrir a nossa palavra para que o Senhor fale conosco. Que está lá em João 15:16. Amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Você entendeu por que você está aqui nesta noite? Você entendeu que você é escolhido? Senhor te escolheu. Te trouxe aqui, como te traz em alguns domingos. Pode ser que alguém não seja tão seguido, mas o Senhor, Ele sabe e conhece tudo que Ele tem para ti. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite nós vamos aprender o que nós precisamos saber sobre ser escolhidos. Glória a Deus. O primeiro é que ser escolhido é um privilégio. E daí você vai abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 22:14. Amém? Lá em Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. Olha o privilégio. Você foi privilegiado. Você foi escolhido. Aí você vai me dizer assim: mas será que eu sou escolhido mesmo? Eu não falo como o irmão. Eu não oro como o outro. A minha vida eu não tenho tudo que eu queria. E o que é ser escolhido para ti? É isso? Não. Ser escolhido é aqui como Jesus falou para os seus discípulos. Sabe por que Jesus precisou falar para eles? Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Porque talvez lá os discípulos reunidos e havia algum deles que duvidava, que não acreditava nele, que olhava para ele e achava: não, eu não sou capaz. Não, não é para mim. Não, não vai dar certo. Será que tudo isso que Jesus fala vai acontecer? Será? 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 Assim somos nós. Assim somos nós todos os dias. Quando a gente duvida do que Deus faz na nossa vida. Quando a gente diz: será? Sabe, irmãos, eu quando era criança, eu ia à igreja, a igreja evangélica, com a minha avó. Eu era bem pequena. Continuo, claro, bem pequena. Antes que alguém fale qualquer coisa. E eu ia, a minha avó ela era obreira na igreja. Era uma igrejinha bem pequenininha. Bem menos da metade da nossa, bem menos, bem pequenininha. E lá eles se reuniam e ela sempre ia. Faça chuva ou faça sol. Ela tinha certeza que o Senhor tinha escolhido.
Então não importava quem estava. É lá no interior, lá perto do Rincão do Capim. Bem pertinho de onde era a chácara da igreja. Onde a gente teve batismo lá. Bem pertinho. Aí vocês imaginam quantos membros tinham na igreja? Se lá cada um mora a uma distância enorme. Mas eles sempre iam. Os poucos ou o único. Porque sabiam que lá estava Jesus. Eles tinham certeza de onde eles iam e quem eles iriam encontrar. Eles não iam lá pelo irmão, eles iam lá só por Jesus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu ia lá quando era criança. Depois eu ia numa congregação que tinha no Bom Princípio, da mesma igreja da minha avó. E ali também era pequeno, era humilde, mas Deus falava, Deus agia. Então, eu era criança, mas eu era católica. A minha mãe tinha me batizado, meu pai. Então, quando eu era criança, porque era mais fácil, eu acompanhava a minha avó. Depois não tinha mais perto da minha casa. E eu segui pelo caminho que tinha escolhido para mim. E daí lá eu estava. Lá eu participei, eu fiz todos os rituais, todos eu passei. Então eu estava no grupo de jovens. Lá eu participava do coro, lá eu lia as cartas. Quase morria também como aqui, porque eu fico muito nervosa. Mas eu ia. E então um dia, no grupo de jovens, eles cometiam um erro muito grande. A gente levava a Bíblia. E então, um dia, eles abriram a Bíblia e lá estava falando sobre a idolatria. Naquele dia, eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Nunca foi. E desde aquele dia, eu nunca mais apareci lá. Nunca mais. Mas sabe qual era o problema? Eu sabia que não era o lugar, mas eu não sabia qual era o meu lugar. Eu não sabia. Eu estava perdida. Eu não lembrava mais. Então, um certo dia, numa sexta-feira santa, a minha tia, que frequentava a igreja quadrangular, convidou a minha mãe para vir ao culto. A minha mãe, de tardezinha, se arrumou. Eu disse, onde tu vai? Vou no culto. Eu fui lá. Eu disse, eu vou contigo. Sexta-feira santa de 2010. Eu entrei, pela porta e lá já estavam começando os louvores. E lá eu fiquei e estou até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque lá eu sabia que era o meu lugar. Nós precisamos reconhecer, saber que nós somos privilegiados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você é escolhido. Não deixe que as pessoas achem ou deixem de achar. Se você fosse Jesus, você teria chamado Pedro? Ou teria chamado só como João? Jesus, ele escolheu cada um dos seus discípulos com a sua personalidade. E Jesus foi moldando eles pela palavra do Senhor. Mas o Senhor não escolhe os perfeitos. Se fosse para escolher os perfeitos, nós não estaríamos aqui. Nós não somos os melhores, mas nós nos tornamos na presença de Deus. O mundo olha o sobrenome, o mundo olha o status, mas o Senhor, Ele olha para o nosso coração e vê o propósito que Ele tem conosco. Mas por que o Senhor nos escolhe? Tem um motivo? Tem. A segunda coisa que nós vamos aprender hoje sobre ser escolhidos. Que o escolhido, ele dá frutos. E nós vamos ler lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Vocês são as varas.
sou a vara. O Senhor é a videira. Ele diz que sem Ele nada poderemos fazer. Então quem é que faz? É o Senhor que faz. Por que a gente ainda tem medo? Por que a gente ainda tem medo de assumir que é escolhido? Olha só a promessa que Deus ainda nos dá depois de nós sermos escolhidos. Ele diz, lá em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse que será feito. Irmãos, sabe, esses dias me perguntaram se eu era de outra igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente vem para o culto e não for para buscar a presença do Espírito Santo e haver um mover na igreja, para que a gente vem? Então vamos dar glória a Deus e vamos atrair a presença do Senhor nesse culto, irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus. O Senhor tem muito para falar conosco. Amém? Glória a Deus. Então, se nós estivermos em Jesus, Ele estará em nós. Se as suas palavras estiverem em nós, Ele diz que tudo o que pedirdes será feito. Irmãos, tudo. Mas, irmã Juliana, eu pedi tal coisa e Deus não fez. Irmãos, Deus vai fazer tudo que é bênção para a tua vida. Aquilo que não for, Deus não vai fazer. Ah, mas eu pedi tal coisa, é bênção. É para o meu marido se converter. É para ele parar de beber. É para minha mulher vir para a igreja comigo. Mas é um tempo, irmão, é um tempo. Permanece firme que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a palavra dele. Deus cumpre. Se Ele disse que se nós estivéssemos nele e a sua palavra estiver em nós, tudo que nós pedirmos será feito. Tenha certeza que Deus vai fazer. Irmãos, às vezes a gente está aqui, a gente está na igreja, a gente está no culto, a gente vem, a gente ora, a gente busca, mas Deus não faz. Sabe por quê? Porque ainda foi pouco. Porque quando a gente atingir e chegar ao coração de Deus, Deus vai fazer. Vocês ainda não entenderam. Aqui tem tanta gente escolhida. Tem tanta gente escolhida. Sabe que tem gente aqui que foi escolhida, sabe disso e deixou. Sabe, por um tempo eu deixei. Jamais me desviei nem deixei a igreja. Mas por um tempo eu fiquei doente. Então eu saí do diaconato. Eu passei por uma cirurgia. E eu disse para Deus que eu voltaria. Mas aí a gente se acomoda. E eu fui ficando. Mas tinha alguém lá na minha casa que sempre orava para que eu voltasse para o diaconato. E que me dizia, tu não vai voltar? Mas ele não falava para me obrigar. E nem falava sempre. Mas de vez em quando ele pensava que orava e Deus não estava agindo, ele tentava dar uma faladinha pela boca dele. O Itamar dizia, tu não vai voltar? E eu dizia, ainda não. Então, em 2018, eu tinha que fazer a cirurgia, eu fiz. E eu disse para Deus que tudo que eu tinha parado, eu retornaria. Então, eu tinha iniciado, quando eu comecei a vir, quando me batizei, o ITQ. Mas eu parei. E eu disse, não, eu vou voltar. Tudo que eu comecei, eu vou terminar. E aí eu não escutei mais ninguém. Eu não escutei quem estava do meu lado. Eu não escutei quem murmura. Eu não escutei quem reclama. Sabe por quê? Porque quando tu é escolhido, tu tem que ter noção. Tu tem que ter direção e saber, não, foi o Senhor que me escolheu. Ele me escolheu, é Ele que faz a obra na minha
Eu vou terminar tudo que eu comecei, porque o Senhor vai poder fazer na minha vida aquilo que o Senhor tem para fazer. E você, escolhido, se coloca diante de Deus, porque Ele vai fazer na tua vida tudo que Ele tem planejado. Vamos ao terceiro. E agora esse eu quero ver se a gente já botou no nosso coração mesmo. Agora é a hora. Ou a gente tem certeza ou a gente não tem. Se vocês não tiverem certeza ainda, vocês vão ficar como eu fiquei por muito tempo. Sem certeza nenhuma. Ouvia Deus, saía na porta e tomava a vida do jeito que queria. Não fazia nada de errado, irmão. Só não faz, peca todos os dias, não fazia nada de errado. O que eu digo é que a gente vem, a gente ouve, mas aí a gente esquece. Deus fala com a gente, dá uma promessa, a gente esquece. A gente sai ali na porta, acontece uma coisa e a gente esquece. Irmãos, o pastor falou que eu ia vir pregar aqui hoje. Era para mim preparar a mensagem, passar para ele que ele ia pregar de manhã e eu ia pregar de noite a mesma. Com certeza, irmãos, não vai ser nem um pouco parecida. Sabe por que não vai ser parecida? Porque ou eu vim aqui de manhã ouvir o pastor e reproduzia para vocês o que ele pregou, ou eu creio na palavra, onde Jesus disse lá para os discípulos: eu vos escolhi, eu vos nomeei. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem um dom diferente. Cada um de nós vai ser usado de uma maneira diferente. E é isso que precisa para que a obra ande. Sabe o que precisa? Precisa daquele Pedro que vai lá e diz e fala para o irmão o que ele precisa ouvir. Mas precisa do João que vem e acalenta. Precisa do amor. A igreja precisa do teu talento. A igreja precisa do teu chamado. Sabia que tem um irmão para ser ganho? Enquanto você não se decidir, ele não vai vir. Sabia que você olha para você e diz: não, mas não é para mim. Deve ser para o irmão que estava sentado do meu lado que Deus falou. Não, não é para mim. Sempre vai ter uma desculpa. Irmãos, nós não precisamos ser como Jonas, né? Não precisamos. Eu acho que está na hora da gente despertar. Está na hora da gente acreditar. Irmãos, eu olho para vocês daqui. Agora eu tenho a dimensão do que o pastor fala. E sabe, Deus mostra cada um aqui é diferente, irmãos. Cada um é diferente. Não queira se comparar. Sabe, eu sempre quis ser maior. Sempre quis. Às vezes digo: oh Deus, hein? Às vezes eu sento na cadeira e meus pés ficam balançando. Isso não é fácil, irmãos. Eu levo todas as brincadeiras assim na esportiva, brinco. Mas, olha só, um dia a gente foi numa pizzaria. A cadeira era tão alta, mas tão alta, que eu não conseguia comer a pizza. Porque minhas pernas doíam tanto. Doía toda a minha coluna, porque estava pendurada minhas pernas. Então eu disse para o Itamar: estica as pernas aí para frente, que eu vou ter que botar meus pés em cima das tuas pernas, porque senão nós vamos ter que ir embora, porque eu não aguento mais. Aí vocês pensam só, um vaso desse tamanho aqui, Deus também diz usar. Aí tem uns bem grandão, mas nada de se colocar, né? Irmãos, você foi escolhido. Você foi escolhido. Deus quer te dizer hoje que você foi escolhido. Você não foi só chamado. Você veio até aqui porque você foi escolhido, irmão. Se coloca na presença do Senhor. Diz para Ele: Senhor, eu me coloco diante de Ti. Se o Senhor me escolheu, eu vou estar aqui. E eu vou te seguir. E da forma que Tu quiser, me usa. Você precisa acreditar que foi o
Senhor que te escolheu. Você precisa parar de achar que foi um homem, que foi um pastor. Não, Deus coloca no coração dele. Deus coloca no coração dele para nos chamar. Olha o que Deus disse para Jeremias. E olha o que ele diz para ti. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Quantos escolhidos tem aqui? Quantos profetas tem aqui? Quantos diáconos? Aqui está cheio. A igreja está cheia. Só que falta a gente acreditar. A gente ter certeza que foi Deus. Isaac, vem aqui um pouquinho. Irmãos, eu quero que você se coloque de pé.